Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um momento juntos, mais um momento de aprimoramento, mais um momento de desenvolvimento de assuntos, temas, não só assuntos e temas, mas também de desenvolver um diálogo, uma proposta, um pressuposto, sempre baseado em, vamos dizer assim, mentores teóricos, e também aqueles que postulam e defendem teses e causas a fim de causar, a fim de resultar, prover um conhecimento distinto, tendo sempre em nossa mente que um conhecimento distinto ele vai se tornar mais tarde um conhecimento amplo, plural, que vai se redimensionando a cada acrescentar que vai sendo introduzindo, captado no seu cognitivo para construir um conhecimento, um saber relacionado a uma área ou áreas distintas. Hoje iremos trabalhar, ainda com a proposta de uma explanação teológica e também filosófica em Paul Tillich, tendo em vista que Paul Tillich ele não somente é um filósofo do século XIX, mas também vai ser um teólogo de grande exponencialidade desse século XIX. Ele é considerado um dos grandes ícones da teologia contemporânea e que sustenta pensamentos, pressupostos que penduram, que causam reflexos até hoje. Por isso que nós vamos trabalhar nesse momento, pautando em uma das suas obras também, que ele escreveu entre os anos de 1962 a 1963, quase que no final da sua carreira docente e também de cientista, ele vai escrever esta obra, e nesta obra ele desenvolve muitos temas, assuntos de grande relevância para o nosso diálogo interreligioso e também um diálogo transdisciplinar que pode circular não somente teologia, filosofia, psicologia, pedagogia, mas todas as áreas distintas do saber e conhecimento humano. Iremos trabalhar, então, presos ou fixos, né, na obra Perspectivas da Teologia Protestante nos séculos XIX e XX. Essa emblemática obra escrita, construída pela mente brilhante de Paul Tillich. Vamos, então, falar agora sobre os conceitos de razão. Conceitos de razão que ele articula, que ele propõe, que ele discorre, que ele argumenta, tá? O primeiro conceito de razão que ele vai colocar em pauta é justamente o conceito que ele considera a razão universal. E aí ele vai se direcionar ao termo grego logos, que o termo grego logos, ele tem dois sentidos muito aplicativos e importantes. O logos razão e o logos palavra, o que vai gerar saber, comunicação e linguagem. Razão, conhecimento, desenvolvimento, reflexão, pensamento, construção e difusão de saberes. Palavra, língua, comunicação, linguagem. E aí entra-se o sentido etnográfico, entra-se o sentido etnólogo, e entra também a filologia, porque vamos estudar a língua, a linguagem, a comunicação. Vamos estudar como o ser se comunica através da verbalização da palavra.
da verbalização do termo e através do que a sua língua indica enquanto instrumento de comunicação. Instrumento que vai mapear a sua comunicação e nortear, porque é através dessa linguagem que vai ser construída a fala. E é através da fala que vai resultar todo um diálogo e a comunicação e a mensagem comunicativa. Então, com isso, nós podemos dizer, como diz o próprio Paul Tillich, que o universo foi criado por um poder que é justamente o poder divino. E esse fundamento divino é um fundamento comunicativo, através do Logos, através da racionalidade implícita no Logos, como palavra, como comunicação, como linguagem geradora do saber e do conhecimento e da sua difusão. E aí, na sequência, nós ainda vamos ter um outro significado, conceito que ele vai relacionar e direcionar a razão, que vai ser a razão denominada razão crítica. A razão crítica e o conceito de razão crítica para Paul Tillich está baseado também no Logos, não somente como aquele pressuposto de uma propriedade concentrada de um louvor à glória da criação, da comunicação e da linguagem, mas também baseado na criticidade, baseado em que a razão ela é calculista e que a razão ela também decide fazer aquilo que se propõe a fazer e que dependendo do que ela vai fazer, ela escolhe o que é e decide o que é vantajoso fazer e o que não deve fazer por não ter nenhuma vantagem, não ter nenhum resultado. E ela também, como crítica, ela vai avaliar e vai se tornar revolucionária, mas também vai propor um sentimento e um sentido aplicativo de uma proposta de olhar além do tempo. Quando critica, não está causando uma análise pejorativa ou desconstrutiva, mas está avaliando, analisando e está extraindo dos contextos e dos ambientes e das propostas e dos círculos que estão à sua frente o que pode ser positivo para ser adquirido e praticado e o que é negativo que deve ser eliminado e não prosseguido. E aí se torna uma criticidade avaliativa. Agora nós temos também nesse contexto de razão crítica a razão também que nós denominamos, segundo Paul Tillich, a razão intuitiva. A razão intuitiva já é aquela que ele vai dizer que é o conceito chamado de intuição como resultado da construção de nosso próprio desenvolvimento fenomenológico. E o nosso próprio desenvolvimento fenomenológico, ele está pautado numa tradição da nossa própria essência. Essência resultante de experiências, de construções, de diálogos, de métodos que iremos aplicar para nos desenvolver e construirmos o nosso saber e conhecimento. Então, está relacionada à nossa observação, ao nosso sentido existencial, e aí nós podemos olhar para Husserl, tá? Edmund Husserl, que vai dizer que hoje em dia a filosofia ela também está presa à psicanálise, porque ela é um estudo intra e entra. Ou seja,
introspectivo e entra olhando para aquilo que sai e manifesta o interior do ser. Então a fenomenologia, ela se torna uma razão intuitiva, uma razão da nossa intuição pautada e fixa naquilo que nós denominamos de nossa intuição pessoal. E essa intuição pessoal vai surgir através de nossa própria pesquisa, nossos próprios olhares, nossos próprios conceitos, deduções, concepções que vamos construindo através de articulações que nós mesmos compomos através de um saber experiencial, empírico, construído no contato do cotidiano. E depois nós temos a razão técnica, que seria a última classe de razão proposta por Paul Tillich, que é justamente aquela que passamos de um exame do último tipo de razão, que está predominantemente presa, fixa à ciência, à capacidade da descoberta científica, à ciência laboratorial, que é aquela que vai buscar uma comprovabilidade, uma prova sobre um determinado assunto através de uma experiência científica, que comprove aquele determinado elemento e que postule e que firme a tese de uma forma em que a tese possa ser defendida porque foi laboratoriada. Então, especialmente, essa é uma razão totalmente presa na análise de determinados instrumentos aferidores que vão causar com a sua análise, com a sua aferição, o resultado da pesquisa, indicando o que e o porquê e o para quê do que foi pesquisado, analisado, avaliado laboratorialmente para chegar a um princípio e a um conceito. E essa seria, então, a determinada e denominada razão técnica. Agora, quando nós olhamos para também o conceito de natureza, que ele vai discorrer em seu livro, ele vai falar que o conceito da natureza, ele é causador de um conflito. Porque existe o conflito entre o naturalismo e o sobrenaturalismo. O naturalismo defendendo a sua tese do desenvolvimento da natureza conforme elementos naturais. E o sobrenaturalismo entrando no contexto da ação e intervenção total, completa, plenária de Deus, de uma forma sobrenatural, além do natural, além do conhecimento científico, empírico, experiencial, existencial, fenomênico. Por quê? Porque é algo extrasensorial, é algo metafísico, é algo improvável e incalculável ao entendimento humano, porque pertence ao sagrado, pertence a Deus e é sobrenatural, e é a Ele que está debitado o total sentido do porquê, do para quê e do onde. Então, é que se torna um contexto de total sobrenaturalidade, de total supranaturalidade, e também até podemos acrescentar distinto do que não pertence à esfera humana e ao entendimento humano, indo além do que o homem pode conceituar e definir. E aí entra na questão mistérios, e aí entra na questão de distintos elementos da sobrenaturalidade na esfera
do além, do poder e do capacitar e do olhar óptico, conceptivo, humano. Então, com essas propostas, é que nós vamos vendo todo um contexto construtivo que é desenvolvido na interlocução, no diálogo e na proposta de uma avaliação da racionalidade que alcança, mensura, expande, articula o ser dentro das suas divisões, ramificações e oportunizações culturais, sociais, históricas, científicas e religiosas. Era isso que então nós tínhamos para falar sobre construção do ser e saber da razão na perspectiva de Paul Tillich. Obrigado a todos.